Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Panorama. O mês de setembro vem sendo usado há vários anos para tratar de um assunto que era considerado tabu até pouco tempo atrás: a prevenção ao suicídio. A campanha Setembro Amarelo quer tratar do tema de maneira clara e sem rodeios. Calcula-se que 800 mil pessoas tirem a própria vida por ano em todo o mundo. Setembro Amarelo é o tema do Panorama que começa agora. Eu converso com o psiquiatra Antônio Alvim Soares, que também é professor da UFMG. Antônio, muito obrigado por nos atender. Antônio, eu queria começar a nossa entrevista perguntando o seguinte: até alguns anos atrás, falar sobre suicídio era um tabu, era uma coisa que não aparecia nos jornais, na TV, em lugar algum. Hoje, esse assunto já é tratado abertamente, inclusive as instituições incentivam isso. O que motivou essa mudança? Bom, obrigado pelo convite. Na verdade, de fato, o suicídio ele sempre foi visto pela sociedade como um tabu, algo que não poderia ser dito. O tempo ele foi mostrando que, na verdade, não é que a gente não possa falar sobre suicídio, mas a gente tem que saber falar sobre suicídio, né? Para que a gente não possa induzir as pessoas ou aumentar esse estigma que vem, né? Então, por isso, desde 2015, uma campanha do CVV, do CFM e também da Associação Brasileira de Psiquiatria, teve início no Brasil essa campanha do Setembro Amarelo, que é um mês de conscientização das pessoas para a prevenção do suicídio. Perfeito. E de lá para cá, já foi possível perceber alguma mudança de comportamento ou alguma queda nas estatísticas? Já se tem mudado a questão após se falar mais abertamente sobre o assunto? Olha, infelizmente, na verdade, a gente sabe, primeiro, que os números de suicídio eles são claramente subnotificados. Há uma estimativa de mais ou menos 3 suicídios, Há uma estimativa de mais ou menos 2 suicídios por hora no Brasil, mas a gente sabe que há uma subnotificação de mais ou menos 20%. E é um trabalho do próprio NIH, que é o Instituto de Saúde americano, que mostra que dentre as causas de morte possivelmente evitáveis, né, as causas por suicídio elas têm se mantido estáveis ao longo dos últimos anos. Então, no Brasil, a gente também, mesmo a gente começando a falar um pouco mais sobre suicídio, os números ainda têm se mantido estáveis. Esse ano de 2020 tem sido um ano muito atípico, com a pandemia, com o isolamento social, e teme-se pelo aumento das doenças mentais, né? como doenças mentais, problemas de saúde mental, né? No caso, depressão, ansiedade e outras. Há o temor de que essa questão do suicídio também possa vir a elevar os números por causa da pandemia? Olha, infelizmente, né? A verdade, a gente sabe que esse momento que nós estamos vivendo, como você mesmo falou, é um momento atípico. A maior parte das pessoas vivas atualmente nunca passou por nada parecido na história da humanidade. E a gente tem vivido, então, uma incerteza de uma doença que a gente não conhece, o medo de morrer, que é algo que todos nós temos, aliado a isso, o isolamento social, né? E a gente sabe que o suporte social ele é algo muito importante para nós, o ser humano ele é um ser de relacionamento. E o problema que a gente vive também, e já começa a perceber isso agora, do aumento dos preços, do aumento do desemprego. Então, tudo isso acaba contribuindo para que a gente possa viver já desde já, começando agora, e possivelmente aí para 2021, 2022, um aumento expressivo nos números de transtornos mentais, como depressão, ansiedade, e inclusive um aumento no número de suicídio. A gente costuma chamar isso da quarta onda do Covid, né? A primeira onda seria essa onda da doença, a segunda onda, uma onda que vem as consequências das pessoas com doenças crônicas e que não estão buscando tratamento ou que não estão tendo acesso ao tratamento, né? Uma terceira onda seriam as consequências das pessoas que não buscaram ajuda, os diagnósticos que não foram feitos, essa saturação do sistema de saúde, e a quarta onda que começa mais ou menos ali no início, junto com a primeira onda, e que não tem data para terminar, que é essa quarta onda do aumento dos transtornos mentais. Então, para 2021 e 2022, a gente vai viver isso. Pois é, e o que pode e o que está sendo feito para minimizar isso, já que é algo que os especialistas estão conseguindo prever? Olha, infelizmente, em Minas Gerais, nós estamos indo na contramão, né? A FEMIG, o governo do estado, recentemente fechou o Hospital Galba Veloso, alegando que ele serviria como um backup, né, de leitos para o Covid.
algo muito difícil de entender, porque reformar um hospital demanda tempo, e o hospital de campanha ele foi fechado e o Galber Veloso não foi utilizado, né? E está fechando também ambulatórios no Hospital Raul Soares, no Hospital de Barbacena. Então, e a gente sabe, né? Assim, a assistência psiquiátrica ela é importantíssima para isso. O que a gente tem que fazer, além de hábitos de vida saudável, horários para dormir, ter uma rotina, procurar um contato social que nos dê um suporte, ter um contato com as pessoas que a gente ama, é importantíssimo que as pessoas tenham acesso a um tratamento psiquiátrico de qualidade a partir do momento em que elas se sintam tristes, se sintam ansiosas, porque a gente sabe que o transtorno mental ele tem tratamento e o tratamento ele costuma ser muito eficaz. O suicídio ele é uma morte que pode ser prevenida desde que o paciente receba um tratamento adequado. Pois é, você começou a falar aí da questão do Estado, em níveis federal, municipal. Como é que estão essas políticas públicas em relação à saúde mental e à prevenção ao suicídio aqui no Brasil? A gente, infelizmente, não vê muita coisa, né? Bom, então, assim, 2015 foi esse avanço, né, com a campanha do Setembro Amarelo, que veio trazida para o Brasil pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Agora, recentemente, esse ano, né, a gente foi assinada a lei chamada Lei Vovó Rose, que é uma lei que para prevenção do suicídio e da automutilação. Então, ela foi assinada recentemente e já está sendo normatizada, inclusive, também, né, pelo próprio Ministério da Saúde. Ela torna compulsória as notificações de tentativas de suicídio e cria redes de apoio para que esses pacientes possam buscar ajuda, núcleos de segurança para o paciente. Então, essa é uma campanha que tem sido feita. Você falou aí em relação a que o Setembro Amarelo é uma campanha internacional que vem de outros países. Há algum país, algum exemplo que a gente possa tomar de determinado local que teve uma política pública eficiente de prevenção ao suicídio e diminuiu as estatísticas? Então, como eu citei aquele dado, né, do NIH, infelizmente, as mortes por suicídio elas têm se mantido estáveis. Talvez alguns países, né, de uma maneira geral, tenham começado, os países de primeiro mundo, como Estados Unidos, alguns países da Europa, têm começado a apresentar um discreto declínio nas taxas de suicídio, mas infelizmente essas taxas elas se mantêm mais ou menos estáveis. A gente conseguiu, nas últimas décadas, uma redução importantíssima no número de mortes por malignidades, né, pelos cânceres. A gente conseguiu uma redução nas mortes por causas cardiovasculares, mas infelizmente as mortes por suicídio elas têm se mantido estáveis ao longo dos últimos anos. Isso no mundo. Pois é interessante perceber que isso acontece no mundo todo, né? A gente imaginaria que talvez países que têm um índice ainda mais elevado preocupasse mais com isso e esses números caíssem. Uma outra questão que tem a ver é a questão dos jovens e adolescentes. Parece que essas estatísticas estão aumentando um pouco e estão preocupando um pouco. É isso mesmo? Exatamente. Tradicionalmente, né, em medicina, a gente lida muito com grupos de risco. Então, quando a gente fala de suicídio, o grupo de risco habitual é uma pessoa do sexo masculino acima de 60 anos, o idoso, né? Por causa de já ter passado, às vezes, por mais perdas durante a vida, a questão do isolamento social, doenças crônicas, que são alguns fatores de risco para o suicídio. Mas nos últimos anos, a gente tem visto uma tendência a uma mudança epidemiológica, com o aumento de suicídio de adolescentes e adultos jovens. Então, para os próximos anos, possivelmente, esse vai ser o grupo principal. O jovem, ele sempre nos causa, né, um certo espanto quando tenta isso, porque a gente pensa que a pessoa ainda tem a vida inteira pela frente. E a gente tem que pensar que o jovem, né, o adolescente, o adulto jovem, é por natureza mais impulsivo. Então, isso torna ainda maior a chance. Pois é, agora os estudos já apontam causas principais, motivos principais. A gente lê muitas vezes que a questão da internet é algo que tem complicado, redes sociais. Tivemos uma série há alguns anos que incentivava, né? Houve a polêmica dela incentivar o próprio suicídio entre jovens. Já é possível apontar causas e o que fazer para tentar evitar? Então, é importante ter tocado nesse assunto dessa série. Essa série ela foi, vamos dizer assim, catastrófica, né? Porque ela levou aos jovens um fenômeno de identificação. Então, aqueles que se identificavam com a personagem viram no suicídio daquela personagem da série uma possibilidade, né? Então, esse fenômeno de contágio, ele existe no suicídio,
né? Por isso que quando eu comecei a entrevista dizendo que não é que a gente não possa falar sobre suicídio, mas a gente tem que ter muito cuidado com a forma de falar, justamente para que não possa aumentar. Agora, voltando, né? Entre os fatores de risco para o suicídio de jovens, por exemplo, a gente sabe históricos de trauma na infância, abuso sexual, né? Essas perdas, divórcio paterno. E, é claro, uma coisa importante que a gente tem que sempre lembrar, o suicídio 99% das vezes, né, acima de 96% das vezes, o que a literatura coloca aí, ele está relacionado a algum transtorno mental. Né? Então, o suicídio ele é uma urgência médica, ele é uma questão médica que deve ser olhado por esse ponto de vista. Então, quando se pergunta sobre uma causa, é o aumento, né, da presença de transtornos mentais na população de uma maneira geral. Você disse no início do programa que a questão do tabu para se falar do suicídio não era justamente um tabu em se falar, era saber como falar. Então, eu queria, nesse finalzinho de programa, que você falasse como falar sobre esse assunto, como tratar desse assunto, caso a gente perceba que alguém da família, alguém próximo, está pensando nisso. Como lidar no dia a dia ali? Ótimo. A primeira coisa que a gente tem que lembrar e ter sempre em mente que para o suicídio, aquela questão, aquele ditado popular de que cão que ladra não morde, ele não é verdadeiro. A pessoa que tenta suicídio, em geral, ela buscou ajuda e ela falou, externalizou esse desejo para outras pessoas, até com uma forma de receber ajuda. Então, todo pedido, né, todo anúncio de suicídio, ele é um pedido de socorro e deve ser valorizado. E como a gente deve, então, valorizar isso? É buscar ser empático, né? É mostrar para essa pessoa que existe a possibilidade, que você está ali disposto a ajudá-la, né? Sem fazer julgamentos e às vezes tentar mostrar, não, olha, você tem tudo na vida, né? Isso às vezes a gente acha que está ajudando, mas na verdade a gente pode aumentar às vezes os sentimentos de culpa, mas é se mostrar disponível, né? E com relação ao falar sobre suicídio, quando infelizmente ele acontece, é importante que a gente, né, tente não satisfazer a nossa curiosidade de tentar entender um porquê, de tentar achar um culpado, não divulgar nas redes sociais cartas de despedida, fotos do corpo, que são coisas que realmente a gente sabe que podem estimular esse tipo de comportamento. Antônio, muitíssimo obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, um prazer. Até mais. O Panorama de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.